nas duas versões, inglês e português? Não, por enquanto só no português. Só no português. Não tenho ele no inglês ainda. Mas eu pretendo fazer ele Escutaram sim. bem? Ainda. É muito chique, gente. Mas eu pretendo fazer ele no inglês sim, até porque... Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast. E, gente, a gente tem que agradecer muito a Ideal English School por patrocinar esses episódios incríveis. Porque a pessoa que está aqui na minha frente hoje, ela é autora. Eu tenho até que ver na minha colinha, porque é muita coisa em uma pessoa só. Autora, escritora, mãe de 2, empreendedora e fundadora da Use Editorial, ou Use Editorial, vai de acordo com o que vocês quiserem. Gente, mas é muito chique isso. A pessoa tem uma editora. Com vocês, Priscila Vasquez! Cara, eu tô muito feliz que você topou. Obrigada, E Ju. quando eu li, né, um pouquinho sobre você, eu falei assim, gente, que incrível. Quero muito dividir a história dela com as pessoas, porque isso motiva os imigrantes, sabe? Verdade. Isso é muito bacana. Eu queria que você, né, se apresentasse. Quem é a Priscila? Contasse pra gente quem que é a Priscila por trás dos livros, da editora, da empreendedora. Quem é você? Obrigada, Gil. Obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Obrigada pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui, falar para as pessoas e... Assim, acho que é um peso bem grande, né? Dizer que a gente carrega uma inspiração para outras pessoas, né? Sim. É uma responsabilidade grande, né? Sim. Em dizer isso. Mas eu me sinto muito honrada por isso, de ter esse olhar voltado, né? Para o meu trabalho, para as coisas que eu faço dessa forma. E claro que ajudar sempre é muito bom e é muito prazeroso, né? Eu gosto muito de ações que trazem o sorriso no outro, né? Eu gosto muito disso e é muito prazeroso. Mas eu sou Priscila, tenho 39 anos, já estou nos Estados Unidos há quase 8 anos. Sou de Curitiba, lá no Brasil, do Paraná. Ai, que delícia! Já estou aqui há quase 8 anos, tenho 2 filhos, 2 meninos. Sou casada há quase 20 anos. Esse mês completo 20 anos de casada. Gente, 39 anos com essa cara de 15. Ai, meu Deus do céu. Me passa a receita depois. Estou precisando. Ai, obrigada. Casei Tá linda, novinha, linda, casei linda. bem novinha. Obrigada. Estamos juntos aí há quase 20 anos e estamos aqui se reinventando. Há 8 anos, né, se reinventando. Sim. E há 2 anos que eu tô com a Use Editorial e esse ano realmente foi um ano onde os negócios decolaram. Graças a Deus. E tenho publicado o sonho das pessoas, é Ai. com isso que eu trabalho, eu publico sonhos. Isso é lindo de ouvir, porque, por exemplo, eu tenho um padrasto, né? Ele vem me visitar, que eu considero meu pai, Deus Dete. E o sonho dele sempre foi... Ele escreve livros e mais livros. E ele é das antigas ainda, porque ele gosta de salvar no pendrive. Então, ele tem 70 mil pendrives com o mesmo livro, porque ele fica com medo de perder. Eu morro de rir. E ele fala, ai, é tão difícil publicar um livro. É tão difícil. E é o sonho da vida dele. E aí, a gente vê que você está realizando os sonhos... Pra mim, isso me dá um quentinho no meu coração, sabe? Sim. Porque, assim, eu vejo algo possível para as pessoas, né? Isso é lindo de ver. Exato. É um trabalho muito bonito. Exato. E assim, o que eu mais escuto das pessoas é isso. Eu já tenho um monte de coisa escrita, tá tudo guardado, mas eu nunca publiquei porque é muito caro Sim. publicar um livro. Mas para nós que estamos nos Estados Unidos, essa realidade é totalmente diferente. Pois é. Então, a gente tem ferramentas e no Brasil também hoje tem ferramentas, né? Eu trabalho com uma plataforma parceira no Brasil Que legal. que faz o mesmo serviço, porque aqui eu trabalho com a Amazon americana. Uhum. Então, eu utilizo todo o serviço da Amazon americana. Só Uau. que a Amazon brasileira não faz esse serviço. Então, eu tenho uma plataforma parceira no Brasil que faz o mesmo serviço que a Amazon. Então, é possível, sim, E a faz de pessoa forma acessível. faz de forma acessível. Então, a pessoa que está no Brasil e quiser publicar um livro com a Use... consegue também. Consegue que legal isso. Gente, é muito chique. É internacional. Internacional, porque como a gente trabalha com a Amazon americana, quando a gente publica dentro da Amazon americana, ela mesmo já publica para mais de 12 países. Então, a gente fica com o material coberto em Portugal, na Espanha, Canadá e entre outros países. São 12 países. Gente, é muito lindo isso. Sim. Que legal. E a pessoa deve ficar com o coração tão quentinho com essa situação. Sim, Imagina, vendo seu sonho publicado, atingindo pessoas, né? Exatamente. Nossa, deve ser muito gostoso. É muito gratificante. Hoje,
como que você se define, né? Escritora, empresária, assessora editorial, mãe, tudo junto. Tudo junto. Como que você organiza a sua vida? Tudo Quantas junto. horas tem seu dia? Só pra gente ter certeza aqui. Porque assim, vai que você... Eu lembro de um vídeo do Cid Moreira, não sei, que ele espirra no meio da reportagem, ele fala... Sou humano, ainda. Você ainda é humana? Tem alguma coisa aí pra contar pra gente? Não é uma rotina fácil. Imagina. E você sabe que a gente que empreende, né? A gente acha assim que o sonho do empreendedor, quando a gente sonha em ser empreendedor, a gente acha que a gente vai ter mais tempo. Sim. E é uma ilusão, que não é. Então, a gente é tudo, né? A gente é financeiro, a gente é criativo, a gente é marketing, a gente é comercial, a gente é tudo. Tudo ao mesmo tempo, Tudo ao né? mesmo tempo. Então, assim, realmente precisa ter as coisas muito, muito organizadas, né? Então, eu realmente aproveito o período que as crianças estão na escola Sim. para eu poder me concentrar no que eu preciso realmente de atenção, de foco para resolver. Principalmente a parte do criativo, ou a parte de números, né? Quando eu vou fazer fechamento de relatório ou produzir contrato, que eu preciso pensar nos valores que eu vou passar, Sim. eu tiro o período que as crianças estão na escola para que eu possa fazer isso. Pra ter foco total Exato. naquilo ali, né? Porque Isso. é uma informação muito importante, Exato, né? exatamente. E você consegue equilibrar isso com a sua vida pessoal, né? Seus filhos, maternidade, tudo mais. E você, como você olha hoje para aquela pessoa que chegou há 8 anos atrás? Olha, eu posso dizer assim que eu tenho colhido muitos bons frutos das decisões que eu tenho tomado, sabe? Sim, imagino. Nem sempre foi assim. Ah, Nem sempre foi assim. não é mar de rosas. A gente vai amadurecendo, a gente vai apanhando um pouquinho da vida e a gente vai aprendendo. Mas eu posso dizer assim que de um ano para cá, eu realmente tive uma virada de chave muito grande na minha vida em termos de postura, de mentalidade mesmo, sabe? E isso eu tenho colhido os frutos dessa postura. Mas eu acho que desde quando eu cheguei aqui, que eu comecei a me reinventar, eu acho que realmente foi a persistência. Eu escutava muito assim do meu marido, você atira para tudo quanto é lado. Ele falava, eu nem sei o que você faz, você atira para tudo quanto é lado. E eu realmente, eu fazia de tudo. E não Ainda focava. faço muita coisa. Sim, claro. E aí ele fala, você tem que focar. Eu falei assim, eu não vou focar. Enquanto algo não despontar, eu não vou focar. Certo. A hora que despontar, eu vou focar. Por enquanto, eu vou atirar para todos os lados. Aonde vir trabalho, eu vou pegar. Exatamente. Então, eu vou indo. E foi isso que aconteceu. Então, eu não comecei com os livros. Eu comecei fazendo camisetas. Que legal. Só que isso. as camisetas também não começou com as camisetas. As camisetas começaram com o artesanato. Eu fazia patchwork. Uma coisa vai Isso. puxando a outra. Exato. Que legal Então, isso. como a grande maioria das mulheres, eu cheguei nos Estados Unidos trabalhando na faxina. Sim. Fiquei algum tempo na faxina, até que eu engravidei do meu segundo filho. E eu tive que parar de trabalhar antes da hora, porque eu tava com risco de perder o meu filho. Eu já tava com 6 meses e pouco de gestação e eu não parava com sangramento. E aí o médico falou, olha, o teu colo do útero tá afinando demais. E se continuar desse jeito, você não vai passar do 7º mês. E as pessoas têm a ilusão de falar, Estados Unidos é só um wipezinho. Gente, a faxina aqui é pesada. É pesada. É pesada, assim. É e puxado. Produtos muito fortes. Isso, é porque assim, a faxina em si, ela é fácil. Só que por ela ser fácil, você atende muitos clientes no mesmo dia. É verdade. Então, ela se torna pesada, porque são muitos clientes no mesmo dia. Exatamente. Então, assim, um cliente... No Brasil, a gente faria uma casa dessa por dia. Ah, sim. Aqui, você faz todas as casas da semana num dia. Exato. Umas Então, 4, 5 e então muito fica mais. uma jornada muito puxada. Então, eu precisei trabalhar... Eu precisei parar de trabalhar por conta de segurar realmente a minha gestação. Claro, o seu filho. Só que eu não consigo ficar sem fazer nada. Então, eu precisei me reinventar. E eu comecei a fazer patchwork. No Brasil, eu já fazia patchwork. Aí, eu comecei a fazer de novo. E aí, comecei a fazer. E tem uma amiga que começou a fazer camisetas no Brasil. E ela falou assim, você não quer as camisetas para você vender aí? E era coisas feitas à mão. E eu sou apaixonada por tudo que é feito à mão. Eu amo. Gente, eu sou péssima. Eu não consigo cortar uma em linha reta. Imagina. É, para algumas coisas, eu sou meio ogra, assim, também. Tipo, pintura, essas coisas não é muito mas comigo. Você já tem um dom aí do artesanato. Mas a parte da costura, essas coisas, eu ainda vou bem, sabe? Sim. E aí, eu comecei a trazer as camisetas dela pra cá. Vendia bem. Aí, só que as meninas falaram, eu queria tirar a borboleta. Eu queria pôr uma florzinha, que não sei o quê.
mais personalizado. Isso, só que a moça não fazia. Ela falou, eu tenho um portfólio e eu não mudo, é isso. Aí eu comecei a buscar como colocar, então, a florzinha que a cliente queria, como, então, colocar o negocinho. Eu comecei a buscar tudo na internet, tudo no YouTube. Gente, Comecei YouTube é vida. a futricar. E aí, aprendi a fazer a camiseta. E eu falei, agora eu preciso levantar um dinheiro para comprar máquina, para comprar os materiais e começar a fazer as camisetas. Aí, nisso, a gente mudou para Orlando. Eu não morava em Orlando ainda, eu morava em Palm Coast. Nossa, e aí mudei para Orlando. E aí aqui em Orlando o acesso a fornecedores, a materiais é muito maior. Muito maior. E aí eu comecei a me conectar, comecei a fazer as camisetas. E aí eu fui fazendo as camisetas e um indica e outro indica, e o meu foco sempre foi o atendimento de pequenas e médias empresas, sempre as meninas da faxina, meu foco sempre foram as meninas da faxina, porque as meninas da faxina sempre é uma e mais um e duas, né? Ou ela e mais a helper. É mais ou menos e as assim. gráficas não fazem pequenas quantidades de camiseta. Fazem. E aí eu comecei a atender essas pequenas. E aí começou de casa, até que eu morava num apartamento de 2 quartos e eu não tinha mais sala. Porque a minha sala era só camiseta. Meu Deus! E aí não tinha mais espaço. E aí meu marido falou assim, a gente precisa sair daqui para um lugar que você possa tirar isso, porque a gente não consegue mais sentar na mesa para comer. Cadê a sala de estar, gente? Não tinha mais. E aí eu falei, então a gente vai ter que procurar outro lugar. Daí a gente saiu do apartamento e foi para uma casa para que eu pudesse ter um quarto só para isso, né? Porque a gente não tinha mais mesa. Já tava invadindo tudo. E aí foi quando as camisetas começou a ir super bem. E aí eu fui aprendendo técnicas novas e tudo mais, e foi até que anos depois deu aquele boom do marketing digital, né? Sim. E aí todo mundo falando de marketing digital, marketing digital. Eu falei assim, marketing digital, o que é isso, gente? Por que tá todo mundo falando? Fui atrás do tal do marketing. Nada, né? Foi. Como tudo. E aí fui atrás do tal do marketing digital para entender o que era. Comprei um curso americano que teve a tradução de aulas para o português um tempo depois. E nessa de conhecer as meninas que faziam o curso, que ministravam o curso, que eram tutoras do curso, aquela coisa, uma delas postou sobre livro. E aí eu falei assim, nossa, eu sempre quis escrever um livro com a minha história. Eu falei, se ela tá ensinando, eu vou poder fazer meu livro, não vou gastar nada. Sim, com então certeza. Eu vou aprender. Claro. Aí comecei também a ir atrás dela e procurar e saber como que fazia e tal. Ela propriamente não sabia como fazia. Ela falou assim, não, alguém compartilhou comigo, eu achei tão fácil e repostei. Aí eu falei, não, então se alguém falou é porque dá pra fazer. Alguém sabe. Vai eu pro YouTube de novo. Adoro. Futricar pra ver o que tinha. Aprendi a fazer o livro. Fiz o livro. Fiz esse primeiro livro aqui, que é o Sea Animals, com o meu filho mais velho. Porque ele é apaixonado no SeaWorld. Ele é apaixonado no SeaWorld. E aí, a gente fez com todos os animais do SeaWorld. Ai, gente, e aí, eu falei assim, a mamãe vai colocar na Amazon. E a gente vai colocar, a mamãe vai colocar o teu nome. E a gente vai colocar, eu vou ter um livro. Não sei o que. Eu falei, vai ter um livro. E aí, a gente fez o livrinho e colocamos na Amazon, em inglês. Comecei a receber mensagem no meu direct de famílias de outros países falando, por que você não faz esse material em português? Porque eu moro aqui e a Amazon não entrega material em português aqui e não tem livraria aqui com material em português. Ela falou assim, faz o português, porque as pessoas que, quando saem do Brasil e vão para outros países... Os imigrantes, a gente tem a dificuldade de manter a língua materna com as crianças. Sim. E aí, as pessoas começaram a me pedir o português. Daí, a gente fez o português. Aí eu fiz com ele o traduzido. Ai, gente. Colocamos na Amazon também. Tudo igual. Deixa eu dar uma mostradinha. Tudo igual. Que lindo. Ai, gente, que coisa mais linda. Ai, que coisa. E ele deve ter ficado tão orgulhoso. Muito, ficou. Ai, aí, da nossa agora, família pra sua, gente, que lindo, adorei. A gente vai eu vou ter agora, semana que vem, uma noite de autógrafos com os meus autores desse ano. Já pode convidar o Simplify que a gente vai lá perturbar vocês. Dia 19, 7h30, lá no espaço do The Conecta. Na International Drive. Conheço. Então tá convidada, por favor. Gente, nós vamos, tá? Nós vamos. Todos os nossos autores. E aí ele falou, mãe, o meu livro também vai estar lá? Eu também vou poder, assim, assinar pras pessoas? Falei, vai, filho, a mãe vai fazer uma mesinha pra você. Você vai sim. Então ele tá todo, assim, empolgado. Gente, que lindo. Com a semana que vem, porque ele tem os livros dele pra colocar lá. Ele é famoso, deixa ele. Então começou com isso dessas pessoas de outros países me mandando mensagem e pedindo para que eu pudesse fazer o livro em português, porque queriam material lá. Então, assim, Suíça, Espanha, Canadá, países que eu nunca visitei. Eu não fiz tráfego pago de divulgação disso. Eu não conheço essas pessoas. Foi orgânico, né?
orgânico. Foi dentro Que da plataforma lindo. da Amazon. Não sei se, de repente, algum Reels, alguma postagem que eu fiz Sim, no meu claro. Instagram chegou até eles, não sei. Mas foi assim, aí a gente fez o português. E aí, depois, ele fez uma field trip com a escola. E foram lá no Kennedy Center Space. Aham. E aí, ele voltou apaixonado. Daí, a gente fez o do astronauta. Gente, mas ele é muito escritor. Aí, a gente fez o do astronauta do mesmo jeitinho. Com as figuras, com as letras pontilhadas, né, para poder praticar a Sim. escrita e o espaço para poder colorir. Então, da mesma forma, tanto dos animais quanto do Não, astronauta, E além do de mesmo que, assim, jeito. ajuda a criança na coordenação motora fina, na coordenação motora grossa. É muito legal Sim. isso. E olha, que orgulho. Uma criança fazendo um livro para uma outra criança. Isso é Exato. muito gostoso de ver. Exatamente. E aí, depois do sucesso desses 2 livrinhos aqui, eu vim pro meu livro, que aí Que era o seu sonhado. Que era o meu sonho, que eu falei assim, dá certo. Agora, então, agora eu vou fazer o já meu. peguei meu filho como teste, né? Deu super certo. Agora eu vou Exato. fazer para mim. Agora eu vou fazer pra mim. Entendi. Exato. E como que entrou essa questão, essa vontade de escrever um livro na sua vida? Como que foi isso? Eu sempre fui daquelas que tive diário. Eu sempre fui dessas. Então, assim... E até hoje eu tenho muitos cadernos de anotações. Então, assim, eu Sério? gosto de escrever. Então, assim, eu gosto de Então escrever tem sobre o todo meu um dia. contexto, Eu gosto né? de escrever como eu tô me sentindo. Eu gosto de quando eu tenho o meu momento de oração. Eu gosto de registrar aquilo. Pelo que eu orei, o que eu tô sentindo naquele dia. Eu gosto de fazer E faz esses uma registros. diferença pra você, né? Pra mim Porque faz. parece que o sentimento, se tá pesado, parece que fica mais leve, Exatamente. né? É exatamente assim que eu me Registra aquele sinto. momento, Isso, é exatamente assim que eu me sinto. E você lançou o seu livro nas 2 versões, inglês e português? Não, por enquanto só no português. Só no português, É, sim. não tenho ele no inglês ainda. Mas eu pretendo fazer ele Escutaram sim. bem? Ainda. É muito chique, gente. Mas eu pretendo fazer ele no inglês sim, até porque eu estou na biblioteca do Orange County. É muito maravilhosa! Gente, eu que legal estou. isso. Então, assim, ele tá, por enquanto, na prateleira dos livros em português. Sim, claro, mas mas eu quero fazer ele pro inglês para ele ir para outra prateleira. com certeza, atingir todos os públicos. Então eu quero muito fazer ele. Então, quem sabe, pro ano que vem, a gente faça a produção dele, a tradução dele, né, pro inglês. Mas, por enquanto, é em português, que é o meu público, né? Eu Sim, falo para brasileiros, o meu contato é com brasileiros. E a gente tem que enriquecer, né, essa nossa cultura. Eu falo Sim. que é maravilhoso, a gente precisa mesmo disso. Isso é gostoso. O brasileiro, ele precisa desse quentinho, porque eu tenho uma irmã que mora na Suíça e ela fala, a minha sobrinha foi para lá, ela tinha 7 anos, ela só não perdeu o português porque minha irmã ficava ali, ó, em cima, porque perde mesmo. E é carente, né? Os imigrantes são carentes. E não é só os infantis, porque da Suíça eu também tive uma mulher que fez contato comigo e ela mandou mensagem, porque no meu livro tem as minhas redes sociais, né? E ela falou assim, obrigada pelo teu livro. Ela falou, porque aqui é muito difícil ter na Amazon da Suíça, ter material em português. Ela falou, difícil. E geralmente tudo que eu encontro eu compro. Ela falou, porque eu gosto de ler, mas eu quero ler em português. Ela falou, eu não quero ler em outra língua, eu quero ler em português. Ela falou, e é muito difícil de encontrar material. Isso é verdade, muito E aí real. ela ficou muito feliz, e eu mais ainda, né? De poder, imagino. nossa, do outro lado do mundo, uma pessoa ser abençoada, né, com o meu material. Então, assim, é muito gratificante. É lindo de ver. E como que você virou a chavinha e falou assim, bom, agora eu vou ajudar as pessoas. Eu vou realizar os sonhos. Quando eu lancei o meu livro, as pessoas começaram a me procurar para saber como que eu tinha feito sem editora. Sim. Ah, você não fez por nenhuma editora? Não, eu fiz pela Amazon. Mas e como? E aí algumas pessoas falaram assim, mas e eu que tenho o livro pronto, que eu paguei uma editora no Brasil para fazer? Sim. E eu já tô com o livro aqui, eu consigo colocar dentro da Amazon? Aí eu falei, consegue. Aí comecei a cadastrar o livro de pessoas que já tinham livros prontos, que fizeram em algum momento com uma editora, mas que o material não estava Ficava na Amazon. parado. Tipo, a editora simplesmente entregou o material e pronto. E aí eles começaram a me procurar para pedir ajuda para colocar esse material dentro da Amazon. Sim. E aí eu comecei a cadastrar o material dessas pessoas dentro da Amazon. A princípio eu não cobrava nada, eu ajudava. Claro. Mas assim, aí eu coloquei de daí aquele indicou pro outro. E aí começa a virar aí um começou negócio. a vir pessoas que eu não conhecia. Então assim, até enquanto eu tava falando com pessoas que eu conhecia, tudo bem. Mas começou a chegar pessoas que eu não conhecia. E aí eu comecei a cobrar.
Aí eu comecei a cobrar pelo serviço. E até que, no início desse ano, começaram a aparecer pessoas que só tinham o pendrive. Ah, entendi. Aí começaram a aparecer pessoas que só tinham o pendrive. E daí falaram assim: você faz o livro, você não pode fazer o meu? Tá aqui o meu. Tá aqui no pendrive, ó. Tá pronto o meu livro. Você não pode fazer o meu? Eu te mando o meu PDF, né? Ai, que legal. E aí eu falei assim: poxa, eu fiz o meu, acho que eu dou conta de fazer dos Aham. outros também, né? E aí eu comecei a colocar números, né, para aquele serviço e tal. Sim. E aí comecei a fazer. Porque é trabalhoso, né? Não é Muito simplesmente, trabalhoso. peguei aqui, vou colocar, enquadrar numa página. Não é. A maioria dos autores que eu atendo, no final, todos eles falam: eu não imaginava que fazer um livro era tão Delicado, tão né? burocrático, eles falam, né? Eles falam muito burocrático, porque realmente existem etapas, né? Então, aí eu comecei a fazer o material do zero para as pessoas. E aí foi crescendo, E uma média de quanto tempo leva, assim, para poder pegar um pendrive e... Eu trabalho rápido, de uma certa forma rápido. Eu entrego o material pronto em 30, 40 dias. Uau, é muito rápido. Muito rápido. E as pessoas ainda falam que é burocrático, meu Deus! Como 30, 40 dias. É porque a gente faz todo o material criativo, né? Começa pela capa, Sim. entendendo o cliente e fazendo a capa. A capa Aham. é a alma do livro, Sim, né? é. Então, a gente começa pela capa. Depois da capa, a gente faz o projeto do miolo, que é o interior do livro. E aí, tem que ter uma conversa entre capa e miolo. Não tem como, E né? aí, o miolo vai entrar detalhes não só de fonte, né? Mas às vezes a pessoa quer uma abertura para cada capítulo. Tem outras que não quer nada, só quer aquela letra grande, assim, começando. Cada um tem um gosto. Então, até você fechar isso, para você poder leva um tempinho. E depois que você fecha essa parte do material criativo, aí a gente vai para a parte dos registros, que daí é a parte legal do livro. Sim. Então, a gente registra o conteúdo para não ter plágio da obra. Então não é simplesmente, pronto, fiz a Não é um arte. impresso e tó. Não, não. Nossa. Aí a gente faz todo o cadastro dos registros dos direitos autorais. Aí depois legal. pede o ISBN da obra. A Amazon disponibiliza o ISBN. Então, se a pessoa não quer pagar por esse serviço, não tem problema. Ela pode utilizar o da Amazon. Porém, ela fica limitada à venda pela Amazon. Pela Amazon apenas. Então, ela não pode pegar o material dela e colocar para vender lá no salão de beleza da amiga ou no café Sim, não de pode, alguém. porque... Ela não pode, porque o ISBN não é dela, é da Amazon. Então, ela tem que respeitar. Sim. Então, a gente faz toda essa parte burocrática para que o autor tenha o domínio total sobre o material. Sim, porque é dele, Porque né? é dele, Ele exatamente. tem que ter o direito. Então, apesar desse volume que eu tenho, eu me tornei editora por conta do volume. Então, para alguns materiais que eu produzo, eu preciso assinar e ser editora. Mas o meu foco não é ser editora. O meu foco é ajudar as pessoas a tirarem o sonho delas da gaveta, do pendrive. Do pendrive. E fazer virar páginas, né? Sim, sim. Então, esse é o meu foco. Eu não fico com royalty nenhum de todos os materiais que eu produzo, eu não fico. Eu faço todo o cadastro no nome do cliente, no CPF do cliente, seja aqui ou seja no Brasil. A gente faz o cadastro, é tudo do cliente. Então, assim, o que ele vai me pagar pelo que eu vou entregar. Sim, e dali em pelo diante seu trabalho, é literalmente. dele. Isso. E Mas dali... acaba que você tem um outro trabalho, mas você faz por realizar o sonho Exatamente, da pessoa, né? Isso. Eu... Teve, já pra gente deixar assim, ó, só pra ver como é que vai ser a reação, porque já deve ter aparecido uns livros aí meio loucos. Você já falou assim, nossa, gente, como que eu vou publicar um livro desse? Já. Imagino, né? Já. E aí você... Como que é o jogo de cintura aí pra lidar com uma situação dessa? Então, aí nessa parte entra o profissional da língua portuguesa. Aham. Né? Então, que eu não sou esse profissional, né? Eu não sou formada em letras. Mas eu tenho uma pessoa na minha equipe que é formada em letras e é a pessoa que faz as correções para mim, né? Então, que faz a correção ortográfica e que tem esse olhar literário, Sim, propriamente dito, sim. né? Aham. Que para mim, às vezes, eu leio, tá totalmente sem pé, sem cabeça o negócio. Mas a pessoa, o profissional literário, ele lê e ele consegue entender a sequência, faz um sentido. Meu Deus. Então, assim, se pro profissional e pro autor
faz sentido, eu só obedeço. Entendi. Então, eu só obedeço. Então, o legal da gente estar falando sobre isso aqui é que para poder ver a estrutura da situação, o livro, ele não é simplesmente uma página, né? Não. Ele passa por várias etapas, ele é cuidado, assim, desde o pendrive até chegar Exato. ali na sua mão para ler, né? Eu sempre adorei ler, né? Sempre desde muito pequena. E eu amava abrir o livro, assim, quando eu chegava no meio, na página, metade do livro, assim, eu adorava quebrar a coluna do livro, né? Uhum. Minhas irmãs odiavam, ficavam bravas comigo. E elas não me deixavam ler o livro primeiro porque eu fazia isso. Uhum. Então, eu acho isso tão gostoso. Pegar o livro, Sim. sentir o papel, o cheiro. E, lógico, né? Hoje, com as tecnologias, mas é gostoso. Sim. Mas o livro em si, o físico, né? Eu gosto. Eu sou da geração do físico ainda. E eu acho legal levar o livro infantil também, porque as crianças têm esse negócio do papel, porque senão é tudo Tudo tecnológico. digital, isso. Nunca vi. As crianças de 6, 7 anos estão com a escola, estão com notebook já. Eu falo, gente, como assim? Vamos escrever no papel, caneta, que as crianças não sabem escrever? Exato. Hoje você tem clientes de todo mundo ou estão mais voltados aqui nos Estados Unidos, no Brasil? Onde que tá? Eu tenho cliente no mundo todo. Então, Uau. eu atendo pessoas... Meu público são brasileiros. Agora que eu estou desenvolvendo meu primeiro projeto em espanhol... Então, eu estou atendendo um hispano, né? É meu primeiro projeto em espanhol, mas o meu público-alvo são os brasileiros. Aham. Mas eu tenho brasileiros tanto aqui quanto no Brasil. Quanto no Brasil. E atendo clientes. Eu tenho uma cliente há pouco tempo que a gente fez de Portugal. Ela mudou de Portugal para cá, mas ela era de Portugal. Uhum. Então, a gente atende do mundo todo, independente do De local onde a pessoa que estiver. a pessoa esteja. Inclusive, essa de Portugal, a gente fez o cadastro do material dela lá na Amazon portuguesa. Uhum. Então, a gente fez o cadastro lá porque a Amazon portuguesa também trabalha como a Amazon americana. Ai, que legal. Então, a gente também isso. conseguiu fazer o material dela dessa forma. Então, a gente atende o cliente no mundo todo. No Brasil, como eu tenho essa plataforma parceira, né, que faz o mesmo serviço da Amazon americana, e mais lá no Brasil, a gente consegue fazer o atendimento do cliente. Até porque muitos dos brasileiros que eu atendo aqui, ele reside aqui. Uhum. Mas ele ainda tem vínculo com o Brasil. Sim, A família, os amigos, amigos. sabe? Então, ele quer, quando ele faz o livro, ele quer que essas pessoas tenham acesso ao que ele está produzindo. Com certeza. Então, a gente precisa ter esse atendimento no Brasil. Então, independente do local que a pessoa esteja, a gente consegue atender sim. Gente, que legal isso, incrível. Imagina, a pessoa tá lá no Japão, consegue publicar o livro dela. Que legal, eu acho isso incrível, incrível. Vamos fazer uma brincadeira agora. Sim. Mito ou verdade? Tá. É caro publicar um livro? Não. Precisa ser famoso para vender na Amazon? Não. Gente, não precisa ser famoso. Não. Eu acho. É difícil ganhar dinheiro escrevendo? Depende. Questionável. Depende. Livro independente não tem qualidade? Mito total. Assim que a gente tá vendo. Você que tem um sonho, né? A pessoa às vezes tem um sonho de querer botar aquilo ali pra fora. Eu lembro que meu padrasto, ele escrevia desde a época do disquete. Então, assim, Sim. são coisas muito antigas que ele já vem. Pra quem tá morando aqui nos Estados Unidos, eu posso até indicar pra vocês, assim, desmistificarem mesmo essa questão do autor independente. Tem a feirinha de Windermere. Você já foi na feirinha de Windermere? Sim, eu adoro, eu acho incrível. Tem um senhor que expõe os livros na feirinha dele. Sim. Os livros são dele. Ele é um autor independente. E ele vai nessas feirinhas que tem por aqui, em todas, para publicar os livros dele. E aí, esses dias eu parei para conversar um pouco com ele. Todas as gravuras que tem no livro, inclusive as gravuras da capa, é ele que faz. Ai, gente, que amor. Então, ele desenha, ele pinta e ele reproduz tudo isso em livro. Então, as capas do livro dele são assim, como se fossem desenhos à mão, mas não é IA. É ele que fez a capa. Isso. Então, autores independentes é o que eu faço, é o atendimento que eu faço. Eu sou editora, mas eu faço atendimento de autor independente. Então, são autores que não têm contrato, eles não têm contrato comigo, eles me contratam para um serviço. Então, eles me contratam para o serviço, o meu serviço é entregar o livro pronto para eles. Esse é o meu serviço. Então, eles são autores independentes. E eu tenho, assim, desde a pessoa que publica, eu sempre brinco que eu tenho 3 públicos. A pessoa que publica por sonho, ela só quer escrever, ela só quer publicar. É o sonho dela publicar um livro, é o sonho. Eu tenho a pessoa que faz a publicação por necessidade, porque aí são aquelas pessoas
que estão pleiteando um visto imigratório, que precisa ter um material sim. publicado, ou é a pessoa que... Eu atendo muitos médicos dessa forma, que ele precisa ter um material publicado internacionalmente para que ele possa se candidatar para uma conferência internacional Uau, não de tinha ideia medicina. disso. Eles precisam ter um Que material. legal. Não é só um artigo publicado, um Aham. negócio na revista. Ele precisa ter um material publicado internacionalmente para que ele Sim. possa ser recomendado, referenciado a participar de uma conferência internacional de medicina. Uau. Então, ele então é necessidade, É, ele quer, entendeu? Como se fosse obrigatório na vida para poder dele. evoluir, ele quer. E existe a outra publicação estratégica, que são aquelas pessoas que já são palestrantes, já são professores, já são coach, e precisa ter um material para dar mais ainda autoridade com aquilo que ele está fazendo. Sim. Então, ele publica o material para trazer essa estratégia de posicionamento de autoridade. Então, existe esses 3 tipos de clientes: o sonho, a necessidade e o estratégico. Uau. Gente, eu não tinha ideia disso. Eu achava que assim, a pessoa escreveu um livro, é boa, é isso aí. Não é bem assim, né? Não. Engloba muita coisa. Muita coisa. Antes de eu perguntar sobre as tecnologias, de onde saiu o nome Use? Eu queria um nome que fosse igual para o português e para o inglês. Ah, legal Então, isso. porque eu estou nos Estados Unidos, mas eu atendo brasileiros. Uhum. Então, eu não queria um nome americanizado. Que fosse difícil Que pro brasileiro. Isso, mas também não queria um nome em português que não fizesse sentido por eu estar morando aqui. Sim. Porque eu tenho que abrir a empresa aqui. Então, como que eu vou falar pro contador Exatamente. um nome em português, né? Não, e aí tem a papelada, a documentação daqui. Isso, e daí aquela coisa de pronúncia, de escrita. Aí tudo que você vai fazer, você fala o nome em português, o americano não sabe, daí você tem que ficar soletrando. Aham, Então eu é queria um sempre nome assim. que fosse comum pro português e pro inglês. E aí até que eu achei o use, né? No inglês é use e no português é use. Mas escreve É igual, muito só parecido. pronuncia diferente. Aham, Então muito parecido. É muito fácil de entender, né? isso. E eu comecei, o nome veio primeiro para as camisetas. Então, assim, entendi. o Uzi fez muito sentido porque era Uzi, era para usar Sim, as camisetas. claro. Então, era para usar as camisetas. Só que a Use virou, porque era só Use Visual Communication. Era Aham. só Use Visual Communication, que era das camisetas. E hoje, a Use já virou Use Solutions, porque ela não é mais só camisetas. A Use é camiseta, a Use é livro. Engloba Isso. uma quantidade, uma riqueza de serviços, né? Exatamente. E como que você viu o Kindle, né? Porque o Kindle hoje em dia dominou, né? Sim. Como que você viu isso para os escritores independentes? Influencia, não influencia? Todos os livros que eu faço, eu cadastro no Kindle. Uhum. Porém, o decolar dentro do Kindle é para o público. A geração mais antiga não adere ao Kindle. Não. O Kindle, ele é para a geração mais nova. Sim, Então, exatamente. depende muito do público-alvo. Uhum. Então, assim, livros de coaching... que nem eu tenho o Léo, por exemplo, né? Que é sobre inteligência artificial. Então, é algo que os jovens gostam. Então, o livro dele super dá certo dentro do Kindle, porque é o público. Porque ele fala tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens. Porque o assunto dele é muito atual, porque é inteligência artificial. Sim, claro. Então, o Kindle faz muito sentido para o público dele. De qualquer forma, eu cadastro todos os livros. Então, o segredo, né, para poder ter essa leveza entre o livro impresso e o livro digital no Kindle é saber qual é o público-alvo, né? Por mais que você cadastre todos, você já tem esse direcionamento aí, esse olhar crítico antes mesmo de colocar. Exato, exatamente. Que legal isso. Exatamente. Nesse tempo que você tá aí com a editora Use, tem alguma história que te marcou? Que essa você fala assim, essa tem um lugar no meu coração de algum cliente ou alguma situação? Olha, são tantos, porque... Não vai ter ciúmes, hein, gente? Eu, hein? Porque como a gente trabalha com sonhos, Sim. então, assim, cada história é reconfortante, diferente. né? Aham. Então, assim, eu já peguei, por exemplo, cliente que tinha um e-book e a gente transformou em livro. Uau. Eu já peguei cliente que tinha um TCC e fez do TCC da faculdade um livro. Uau, eu não sabia nem que era possível Sim, isso. aham. Que legal. Então, assim, mas eu acho, assim, que de todos os clientes que eu atendi, eu acho que o Diego Coelho é um cliente, assim, que a história dele é muito emocionante. Ele é
paraplégico. Ele ficou paraplégico por conta de um acidente de carro. E ele não foi conversar comigo para fazer livro. A gente tava conversando sobre outra coisa. E aí eu falei para ele, eu falei assim, você sempre foi assim e tal, né? Por que você foi ficar nessa condição? O que aconteceu? E ele foi me contar a história dele. E ele tem um espírito, assim, de superação muito incrível. Né? Aquelas pessoas, assim, que tá tudo dando errado e ele ainda consegue enxergar o lado bom do que tá dando tudo errado. Então, assim, e tudo que a gente conversava era assim. Não, porque eu tava em coma, daí não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas você tava em coma. Não é simples. Não, mas sabe? Então, assim, não, tudo bem que eu tava em coma. É outra coisa. Nossa, tava tranquilo. Esse não é o foco, sabe? E aí, eu falei assim, Diego, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro. E aí ele falou assim, mas não tenho condição, tô chegando nos Estados Unidos agora, minha família nem veio, vai vir daqui a pouco e tal, não tenho condições. Eu fui pra casa, assim, com aquele negócio, assim, remoendo dentro de mim. Eu falei assim, gente... Te deixando louca, Eu falei, essa história tem que sair, tem que virar um livro. Esse livro é um livro best-seller desse livro. E eu fiquei com aquilo, daí eu falei assim, poxa, eu já tô há tantos anos... já no mercado, conheço tantos empresários. Será que se eu ligar para os empresários eu não consigo fazer o livro dele? Claro. Aí eu comecei a ligar para um, ligar para outro e para todo mundo que eu ligava, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Uau. Eu contava a história dele, falava que a gente queria fazer um livro com a história dele, pode contar comigo, pode contar comigo, e a gente conseguiu fazer a publicação do livro dele com os empresários fazendo a doação dos recursos para que a gente pudesse fazer o livro dele. Gente, que legal. Ele, sem imaginar que isso ia acontecer na vida dele, né? Exato. E foi assim, de um dia pro outro. A gente fez a reunião, eu voltei para casa com aquilo. À noite eu fui ligando. Eu falei, poxa, com os sims que eu já tenho, eu já quase tenho o custo do livro pronto. Eu falei, vai dar certo. Então, assim, acho que essa história foi marcante porque... primeiro, pela história incrível dele, da gente conseguir publicar. Mas, em segundo lugar, o poder da conexão. Sim. De que você tem as conexões e, às vezes, você não acessa as conexões que você tem. Exatamente. Então, eu falei assim, poxa, eu tenho um time comigo. Eu tenho um time. Então, assim, a gente vai conseguir fazer, porque a gente tem um time juntos. E foi isso que aconteceu. Não, e eu acho isso incrível. Essa questão de conexões é muito legal. Eu peguei o seu telefone com a Renata, né? Sim. E eu falei com ela, eu falei assim, eu tô em busca de histórias, eu quero inspirar as pessoas, eu quero, sabe, quanto mais eu tiver como inspirar, eu quero, porque isso que é o legal. E ela me passou uma lista, eu falei assim, cara, como que você tem uma riqueza nas suas mãos? E eu já falei, você sabe que cada pessoa que eu convido, eu obrigo a pessoa a me indicar uma outra pessoa. Então, assim, é mais ou menos você já comece a pensar quem vai ser a sua indicação aqui pro nosso podcast. Porque, gente, é muito gostoso essa troca, sabe? Sim. E eu gosto de levar a vitória do imigrante. O imigrante, ele já tem muitos desafios aqui. Exato. Né? A gente passa por maus bocados. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Exato. É muito bom viver aqui? É muito bom viver aqui, mas é desafiador, a gente sabe disso, né? Sim. E quando a gente traz essas histórias, é a mesma coisa que eu acho que você sentiu com o Diego. Quando a gente traz essas histórias, mostra que é possível. Sim. É possível superar, é possível iniciar uma nova vida, tudo é possível, né? Exato. E não adianta, porque eu sou imigrante, eu nunca... Vai conseguir. Vai. Isso é legal, né? Eu sempre falo que uma das lições de imigrar que eu tenho na minha vida é que eu sempre falo, todo mundo deveria, em algum momento da vida, sair e morar fora. Com certeza. Porque o morar fora te apresenta um lado seu que nem você imaginava que você tinha. Sim. Então, e que você só vai descobrir quando você vai morar fora. Porque eu achava que eu não tinha capacidade para um monte de coisa. Mas que pela necessidade, eu consegui fazer. E da necessidade, despertou algo em mim que eu falei, poxa, tá aí uma Priscila que eu não conhecia. Peraí. Sim. Então eu consigo isso? Agora eu quero mais. Então, mas agora eu quero isso, mais. Me dá uma gana, né? Exato. É isso que é o legal. O bom é que a gente já tá entrando mais no lado, assim, da Priscila. A gente vai investigar mais um pouco desse lado aí. Vamos lá. Eu quero saber, teve algum momento desse período, né? Que você tá aqui há quase 8 anos. Sim. Eu também tô mais ou menos nesse tempo. Eu cheguei em 2019. E teve algum período que você falou assim, cara, vou largar tudo. Não quero mais, não consigo. Eu não. Eu amo ouvir isso, gente. Eu não. Por mais difícil que seja, é isso. A gente não desiste, né? A minha relação com os Estados Unidos eu nunca vim
pra cá. Uhum. Eu vim uma única vez e aqui estou, há quase 8 anos. E quando eu cheguei no aeroporto, que a gente começou a andar nas ruas, meu marido falava assim, nossa, que diferente do que eu falei assim, a sensação que eu tenho é de que eu já Tô em casa. estive aqui Aham. e que eu estou voltando pra casa. Ai, que Eu falei, delícia. nada disso aqui pra mim parece que é novidade. Parece que eu estou voltando pra casa. Sim, Eu, sim. assim, aquele alívio de você falar assim, nossa, voltei pra casa, Ai, tô cheguei, em casa, cheguei. Isso. Tô leve. Isso. A minha relação com os Estados Unidos é essa desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E hoje você vê, né, esse lado que você tem editorial, né, na sua vida. Você acha que está influenciando os seus filhos? Lógico, né? Seu filho já tem 2 livros publicados. Eu gostaria de influenciar mais. Entendi. Porém, eu acho que realmente a geração deles é o digital ainda. Então, assim, é uma batalha bem difícil. É como você disse, a escola também tem muita coisa no digital. Sim, Então, assim, o meu filho mais sim. velho, por exemplo, que fez o livro comigo, ele tem provas que ele faz no tablet, no computador, Aham. não é no papel. Não. Então, assim, eu acho que é um desafio constante a gente conseguir que eles tenham amor pelo impresso. Então, assim, o pequeno gosta de folhear, gosta de olhar os livros. Ele gosta daqueles livros que tem as folhas, assim, bem grossas. Aqueles bem tipo de bebezinho, Aham, assim. sei. Ele gosta daquelas folhas grossas, assim, ele gosta. Mas, assim, ainda não é aquela paixão, Mas você sabe? incentiva, né? Pra que Incentivo. seja aflorado aí, pra que Incentivo. a Yus continue aí por Aham, várias gerações. exatamente, eu incentivo sim. Mas isso é legal, né? E quando, igual você escreveu o seu livro, já tem uma parte 2, você já tá se preparando pra isso? Como que funciona isso aí na sua cabecinha? Então, eu penso no inglês, por enquanto. Por enquanto, Por ok. enquanto. E penso, sim, num outro livro sobre a minha história aqui. Ai, sim, Então, ia dos ser meus incrível. 8 anos aqui. Mas eu acho que eu ainda estou escrevendo alguns capítulos. Olha, agora a pergunta vai ser polêmica, tá? Então, assim, ó, não pode pensar muito, porque é polêmica, entendeu? E não pode escolher um livro seu. Tá. Que livro você acha que pode ter mudado a sua vida, que deixou uma marca, assim, que você fale, nossa, esse mexeu comigo? Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Ai, gente, Foi eu já um- li, maravilhoso! Foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu cheguei aqui, até eu falo sobre isso no meu livro. Acho que com 1 ano e pouquinho que eu tava aqui, eu tive uma crise de identidade terrível. Imagina. E só que eu não sabia que eu tava tendo uma crise de identidade, eu não conseguia entender que era isso. E aí, um dia, alguém falou sobre ela pra mim, e eu já conhecia ela, porque como eu perdi o meu primeiro filho, eu tinha uma conexão com ela, porque ela também perdeu o primeiro filho. Só que a forma que ela perdeu o primeiro filho foi muito mais drástica do que eu. Sim. Mas eu tinha essa conexão com ela por conta desse algo em comum que a gente tinha, que era a perda do primeiro filho. E aí, quando eu voltei pra procurar a história dela, num dia que eu não tava muito legal, remoendo um pouco ainda sobre esse acontecido, eu vi esse livro. E aí, eu peguei e comprei pela Amazon o livro. E quando eu comecei a ler o livro, tudo que estava escrito no livro era o que estava acontecendo comigo. Foi fazendo sentido. Aí né? eu falei assim, poxa, então é uma crise de identidade que eu tô tendo? E foi ali que eu comecei a ler muito sobre esse assunto. Mas o livro dela foi um divisor de águas na minha vida, porque fez eu entender o que estava acontecendo comigo e fez eu conseguir buscar ajuda para eu poder resolver aquilo que estava acontecendo comigo. Então ele realmente foi um divisor de águas na minha vida, esse livro. Ai, que ótimo ouvir isso. Eu acho que ela também, se ela ouvir, ela vai ficar incrível, né? Sim, que sim. gostoso. Porque ela deve receber vários relatos de que o livro mudou a vida dela, mas, nossa, Sim. que gostoso Ela isso. fez o endosso do meu livro. Eu tive o privilégio de poder apresentar o meu material a ela. E ela fez o endosso do meu livro. Gente, Ela fez. olha que legal isso, né? Sim. Inspirou a sua vida e mudou, né, um pouco Sim. da sua E direção. eu jamais imaginei que um dia o livro de uma pessoa que, né, me ajudou tanto, ela pudesse, a autora desse livro, pudesse estar endossando o meu livro um dia. Uau, uau, que orgulho, foi, né? muito. Que delícia. Hoje, olhando ali para o futuro, né? Como que você vê o futuro da Priscila, o futuro da Yus? Como tá aí os planos aí? 2026 tá chegando? Como que já tá aí, ó, a todo vapor? Então, eu acho que o destravar de muitas coisas que aconteceu na minha vida destravou um pedaço da minha
da minha cara de pau, assim, sabe? Que tava guardada, assim, por alguns anos. E aí, agora, ela tá voltando, a minha cara de pau. E nessa de cara de pau, eu consegui me conectar com uma pessoa maravilhosa, que também trabalha com a Amazon no Brasil. E a gente tem feito uma parceria, assim, maravilhosa. E 2026 promete muitas coisas. Olha que a gente vai cobrar você voltar aqui pra contar pra gente. Pros autores, a gente já tem data marcada. A primeira semana de março, nós estamos trazendo quase 20 autores do Brasil pra cá. Todos best-seller na Amazon, todos best-seller. Que ótimo isso, porque é tão difícil! Sim, e eles estão vindo pra cá na primeira semana de março para fazer o lançamento do livro deles aqui em Orlando. Então, eles já são best-seller no Brasil e agora eles estão vindo para os Estados Unidos para fazer o lançamento do livro deles aqui. Gente, imagina como que eles devem Sim, estar. Então são quase 20 autores. Então, entre eles, nós temos autores, assim, que é uma vez best-seller, outra é 3, outra é 5. Então, nós temos, assim, uma gama maravilhosa. E em termos de projeto, eu acho que esse é o nosso maior projeto para 2026. Sim. Essa conexão Estados Unidos-Brasil, também de autores, também autores que são independentes, também autores que utilizam o serviço da Amazon. Então, essa é a nossa conexão. Todos autores independentes, todos autores Amazon. E essa conexão de Estados Unidos e Brasil. Gente, que legal. O tanto de vida impactada. Sim. O tanto de gente se conectando, levando, trazendo. É Exatamente. muito bom, é muito gostoso ver isso. Eu sei que nosso papo tá chegando ao fim, porque eu já tô ficando triste, né? Mas tá tão bom. Tá tão bom. Vamos continuar. O produtor daqui a pouco só levanta assim, Juliana! É mais ou menos assim, sabe? Que esse produtor, ele é malvado. Mas eu queria que você deixasse um conselho, sabe? Até para aquela pessoa que tem um sonho de escrever um livro. Pro imigrante que tem um sonho de iniciar o seu negócio, né? Sim. Porque você iniciou, você, né, começou com camisas e foi pros livros. Exatamente. Olha que loucura, né? Exato. Uma coisa que... o que tem a ver a camisa com o livro, né? Sim. Então, eu queria que você falasse, assim, por mais de tudo que a gente já falou aqui, que foi uma delícia, mas eu queria que deixasse um conselho. Eu acho que o conselho que eu posso dar é... seja persistente. Sim. E dê a cara a tapa para aquilo que você acredita que é o seu negócio. Sim. Então, assim, como eu falei, eu comecei com o patchwork. E do patchwork, eu fui pra camiseta. Então, assim, nada foi no escuro. Uma coisa foi puxando a outra. Só que uma coisa foi puxando a outra porque eu me permiti. Sim. Então, assim, eu estava ali conectada com os meus clientes, ouvindo a necessidade dos meus clientes, que hoje o marketing chama muito da dor, né? Qual é a dor do seu cliente, né? Essa era a dor dos meus clientes na época, que eu tinha uma camiseta, mas a camiseta não estava do jeito que eles queriam. Exatamente o que ele queria. Isso. Ele tinha que se adaptar para ficar com aquilo E ali. aí, nessa adaptação, eu descobri um novo negócio. Então, assim, o meu negócio parou de ser revenda de camiseta e eu passei a fazer a camiseta. E eu, estando com o ramo das camisetas, eu fui procurar o marketing digital para alimentar a minha empresa de camiseta. Eu não fui procurar fazer livro. Eu fui estudar sobre marketing digital para aplicar na minha empresa de camisetas. E eu realmente apliquei. Só que no meio do caminho, eu descobri uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade me abriu outra porta. Mas eu não vou soltar a mão da camiseta. Eu vou continuar segurando na mão da camiseta e eu vou seguir pro outro, até o outro dar certo. Então, eu acho que é isso. Para o imigrante, persistir, né? a gente se reinventa. Sim. Então, assim, persista na reinvenção. Mas eu comecei em tal coisa e não deu certo. Mas e o que mais que dá para fazer? Troca. Vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Exatamente. Então, daqui a pouco vai dar certo. Vai. Daqui a pouco vai dar certo. Vai. Eu falo que aqui todo mundo, né? As pessoas sabem, Estados Unidos é o país da oportunidade. Basta você correr atrás. A gente dá um Exato. jeito. Brasileiro aqui, ele se vira. Você tendo um Exato. bom coração, tendo caráter, princípios, cara, você vai fazer um sucesso extraordinário aqui, porque aqui é o país de oportunidades. Exatamente. E a gente tá levando isso pro Brasil, isso é muito bom, né? A gente tá mandando tanta coisa boa pro Brasil, que eu acho que o Brasil tá precisando também, né? Sim. E a gente tá trazendo muita coisa boa e muita riqueza para esse Verdade. país também, com a nossa cultura, que é muito Sim. boa também. Pri, deixa suas redes sociais,
as redes sociais da Use, pra poder todo mundo te achar, ir lá e perturbar, pra você vir aqui em março. Que delícia! Pra gente fazer um mutirão aí com todo mundo, porque vai ser muito legal. Vai ser incrível, vai ser um prazer. As minhas redes sociais, privasques.silva é o meu pessoal, mas eu também publico muito lá dos meus clientes, os meus livros também lá. E da editora Use Editorial, o meu Instagram, e o site também, useeditorial.com. Também tem o site, também tem todos os autores lá. E lá a gente consegue fazer contato com você. Consegue, direto falar assim, comigo. Pri, quero fazer meu livro. Tem, pode ser pelo direct, pode ser pelo WhatsApp. Só chamar. Tá vendo, né, gente? Então, ó, você que tá aí sentadinha aí no sofá que já fala, ai, nossa, minha história é legal, posso inspirar pessoas. Né? Acho que tá aí, a oportunidade tá aí. Você faz a sua oportunidade, corre atrás, se reinvente. A gente tem a Pri aqui que, assim, se reinventou várias e várias vezes. Várias vezes. E tá aí, ó, firme e forte, linda com essa carinha de 15 anos. Ai, obrigada. Que ela vai me contar, tá, gente? O que ela faz. Porque, assim, a gente tem que perturbar as pessoas pra contar os segredos bons também, né? Poxa. Mas é sobre isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Eu fico muito feliz que você tenha topado. Ju. Logo eu tô te perturbando de novo pra você vir vai aqui. Ser um prazer. Você vai ver que eu vou lá perturbar e falar sempre, vamos lá mais uma vez, vamos lá. Eu adoro trazer as pessoas de novo e de novo. Delícia. Eu já tive uns 4 ou 5 convidados que a gente trouxe novamente, que é gostoso de ouvir a evolução daquela época, isso sabe? É verdade. Isso é muito bom, né? É muito gostoso ver todo mundo crescendo e aparecendo. É muito legal, muito bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a Ideal English School, muito obrigada por patrocinar esse projeto, que está levando muita coisa bacana para os nossos imigrantes, histórias de superação, conselhos e de forma simples e segura, uma informação com verdade, tá bom? Pessoal, beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, obrigada.